Croácia ou Marrocos? Quem fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo 2022? Nesse vídeo aqui, eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, incluindo data e horário, a premiação, algumas curiosidades e, finalmente, analisando o jogo e falando quem é o favorito para ganhar esse jogo. Fala, rapaziada copeira, beleza? Também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então, sempre trago bastante conteúdo sobre isso aqui, uma resenha sobre o nosso amado esporte, tem umas análises bem diferenciadas. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E se você curtir o nosso conteúdo, deixa aquele like que contribui bastante para divulgar o canal para mais pessoas, né? Bom, vamos para o foco desse vídeo, que é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. Muito se engana quem acha que esse jogo não vale nada. Ah, ninguém assiste, ninguém quer saber, que o jogo não tem nenhuma importância, né? Tem bastante importância. Então vamos lá, começando falando pelas questões mais importantes. Quando que vai acontecer esse jogo? Sábado, agora, meio-dia, no Estádio Internacional de Khalifa, disputado entre Croácia, que perdeu para a Argentina, e Marrocos, que perdeu para a França, né? Bom, primeiro ponto que eu acho que vale alguma coisa é que, bom, a Copa do Mundo tem dinheiro em premiação, né? Então, a diferença do terceiro lugar para o quarto lugar são 11 milhões de reais. Você está disposto a abrir mão de 11 milhões de reais? Você não quer 11 milhões de reais? Bom, eu acho que os times querem. Então, assim, já é um motivo que deixa a disputa mais interessante. Mas tem outros fatores que eu vou colocar mais para frente que também mostram que tem motivação, principalmente para Croácia e Marrocos, tá? Vamos lá falar um pouquinho antes da análise do jogo para a gente ver quem é o favorito, né? Bom, vamos começar aqui pelo histórico entre as seleções. Elas jogaram apenas duas vezes, um amistoso lá em 96, e o mais interessante é que elas já jogaram nessa Copa. As duas seleções estavam no grupo F, né, da Copa do Mundo, e já se enfrentaram na primeira fase. Para quem não lembra, esse jogo foi um 0-0, bem amarrado o jogo, eu até dei uma olhada de novo nos melhores momentos, teve poucos melhores momentos, muito chute fora da área, uma defesa ali do Bono, assim, mas enfim, de modo geral, assim, foi um jogo bem amarrado, os dois times não fizeram muito gol. Falando como é que foi o desempenho deles até aqui para chegar na disputa de terceiro lugar, né? Como é que foi a campanha? É interessante mostrar aqui, estou mostrando a plataforma do Footstats, para a gente falar um pouco das defesas. Na fase de grupos, estavam no mesmo grupo, Marrocos passou em primeiro, a Croácia passou em segundo, depois Marrocos eliminou Espanha nas oitavas e Portugal nas quartas e perdeu para a França. Então, assim, adversários difíceis, lembrando que no grupo deles tinha a Bélgica também, e no grupo da Croácia, e na fase de mata-mata da Croácia, eliminou o Japão nos pênaltis e eliminou o Brasil, né? Acabou perdendo para a Argentina. Então tiveram trajetos meio difíceis. São dois times que se destacaram muito pelas defesas e não tanto pelos ataques. Mostrando aqui no Footstats, na média de gols sofridos, Marrocos está em segundo lugar, atrás apenas da Tunísia, tá? Tunísia que na primeira fase foi eliminada já, então teve menos jogos, por isso até tem um número de gols menor tomado, então apenas um gol. Sem tirar o jogo contra a França aí da semifinal, Marrocos era disparada a melhor defesa, tá? E você vê que número de gols marcados, Marrocos só fez 5 gols na competição, né? Sendo que 4 deles foram lá na fase de grupos, né? Então no mata-mata fez pouquíssimos gols. E a Croácia, por sua vez, está aqui com 6 gols tomados. Você vê que o desempenho já não é tão bom assim, mas se você tirar esse jogo contra a Argentina, que é um adversário muito mais ofensivo, a Croácia tinha 3 gols sofridos em 5 jogos, tá? Então era uma média de 0,6, que deixava ela aqui em terceiro lugar, só atrás do Brasil, né? Empatado com o Brasil. E atrás do Marrocos. Então você vê que são os times se defendem muito bem. A Croácia fez apenas 6 gols na competição, e sendo que 4 deles foi contra o Canadá. Então, dois times que não são muito de fazer gols, né? Você vê que são questão mais de defesa mesmo, um jogo de poucos gols. Falando um pouco do que as casas esportivas estão colocando aí, até para quem gosta de fazer uma apostinha aí, quem é o favorito? Bom, peguei as 5 principais casas de aposta esportiva, né? Esse 1,72 é quanto que paga pelo Croácia ficar em terceiro lugar, né? Então, quanto menos paga, quer dizer que o time é mais favorito, né? Aqui no Sporting Bet não teve só pro terceiro lugar, teve vitória da Croácia, vitória de Marrocos, e teve um empate aí, então vocês veem que o valor é diferente. Fazendo a média de tudo isso, aí eu dei uma computada aqui, a Croácia tem 55,3% de chance de ganhar, e Marrocos 44,7%. Então, os números e as casas de aposta estão colocando a Croácia como favorita para esse jogo, tá? Mas eu acho que alguns outros fatores, além dos números, importam também, que são a motivação do time, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Esses são todos os jogos de disputa de terceiro lugar desde 1934, tá? Então, vocês veem que tem muitos jogos aí, mas o interessante que eu queria destacar para vocês, como vale para Marrocos, vocês sabem que Marrocos bateu o recorde,
é a primeira seleção africana a chegar numa semifinal, e se Marrocos ficar em terceiro lugar, vai ser o primeiro time fora de América do Sul e Europa a conquistar a terceira posição, né? Outros times que já chegaram na semifinal, a Coreia do Sul chegou em 2002 aqui, perdeu para a Turquia, então ficou em quarto lugar. Em 1930, quando não tinha disputa de terceiro ou quarto lugar, os Estados Unidos também chegou na semifinal, né? Como não tinha disputa, a gente não considera que ele ficou exatamente em terceiro lugar. Então, o Marrocos seria o primeiro oficialmente a conquistar essa posição, o que vale muito, né? Vocês viram que o Marrocos fez uma grande festa aí trouxe um monte de gente para torcer, às vezes sempre faz muito barulho, então vai ser um grande feito aí para Marrocos. Para eles vai valer muita coisa, tá? A Croácia já vale um pouquinho menos, né? A Croácia já foi terceiro lugar em 1998 com o Šuker, né? Na última Copa, em 2018, a Croácia foi em segundo lugar, então vale um pouco menos. Mas, se vocês olharem aqui, o governo croata já preparou tipo uma festona aí para a torcida lá em Zagreb, vai ter festa, show, passeata, enfim, vai ser um negócio bem legal. Então eles estão dando importância, sim. Pode ser o último jogo do Modric em Copas do Mundo, né? Então acho que a Croácia vai dar valor, sim, para esse jogo, tá? Não tanto quanto o Marrocos, mas vai dar valor. Falando um pouco dos times aqui, para a gente ir fechando nossa análise, né? Bom, como eu disse, os dois times se destacam muito pela parte defensiva. E os dois grandes destaques que eu vou pontuar são dois goleiros. Dominik Livakovic, da Croácia, e Yassine Bono, do Marrocos. O Livakovic joga no Dinamo Zagreb, da Croácia mesmo. O Bono no Sevilha, já está sendo cotado para o Bayern de Munique. E eles lideram, são disparados os melhores goleiros dessa Copa, né? Muitos dos times terem chegado aqui nessa fase se deve a eles. O Livakovic é o goleiro que mais pegou pênaltis nessa Copa do Mundo. Pegou 3 contra o Japão, foi o goleiro que mais pegou pênaltis no jogo de Copa do Mundo, né? Depois pegou mais um contra o Brasil. É o goleiro com mais defesas difíceis realizadas na Copa, média de 1,5 defesas por jogo, então ele tá salvando sempre a Croácia, né? Grande destaque. E o Bono pegou 2 pênaltis também contra a Espanha, e é um goleiro que no tempo normal vem se destacando, né? Ele, pelas estatísticas do GE lá, ele é o goleiro mais decisivo, né? O goleiro que mais salvou o time em momentos que o time precisava. Então, quando estava 0-0 ou 1 gol de diferença, tá? Então, grande destaque aí, são grandes nomes. No elenco aqui, a gente vê aqui os dois times, tá uma dúvida aqui se o Mazraoui vai para o jogo, mas enfim, o mais destaque é que são times com grande destaque defensivo. Mazraoui, que joga no Bayern de Munique, Hakimi no PSG, o Bono, que eu acabei de destacar, Ambará vem jogando muito bem, o Naí é um meia muito habilidoso, o Ziyech, né, o Enzo Henrique bateu o recorde do Cristiano Ronaldo. O time da Croácia é mais conhecido aí, Modric, Kovacic, Brozovic aí no meio de campo, né? A zaga vem muito bem com o Lovren e o Gvardiol também, enfim, times que vêm se destacando pela qualidade defensiva deles, né? Então, para finalmente aqui finalizar o meu palpitão aqui da Copa desse jogo, né? Antes disso, um destaque aqui, vai ter brasileiro nessa disputa de terceiro e quarto na arbitragem. Rafael Claus vai ser o quarto árbitro e o Bruno Pires vai ficar no VAR, né? Nos lances de impedimento. Uma curiosidade só, né? Falando um pouco de quem que eu acho que é favorito aí nesse confronto, vocês viram que pelos números e até pelos nomes serem mais conhecidos, a Croácia ter tido o segundo lugar na Copa do Mundo, né? Os números apontam que a Croácia é favorita para esse jogo. Mas eu vou mudar um pouco dos números aqui e vou apostar que Marrocos vence esse jogo e conquista o terceiro lugar, porque eu acho que é muito importante essa questão da motivação, tá? Marrocos, para eles, é a vida, tipo, ganhar a Copa do Mundo para eles esse terceiro lugar, para a Croácia vale menos. Então, meu palpite aqui é que seja 1-0 para Marrocos. Vamos lembrar que disputa de terceiros lugares, igual eu mostrei aqui, nunca foi para prorrogação, tá? Normalmente é um jogo de gols, assim, eu acho que os times são mais defensivos, mas normalmente é jogo de gol. Então, apostar em 1-0 para Marrocos aí. E, enfim, é meu xodó, gostei muito de ver Marrocos aí, são as duas zebras, né? Muita gente adotou Marrocos aí nas semifinais, infelizmente foi eliminado, mas vamos torcer para ele levar os terceiros lugares e fazer a festa aí, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar aqui quem que você acha que vai levar o terceiro lugar e se você acha que vale alguma coisa essa disputa de terceiro lugar ou não. É isso, tamo junto, até a próxima, falou!